Assim, veja a expressão, a forma da mão. E assim, em todas as aulas, eles foram aprendendo sem eu ensinar o sistema de escrita de sinais. Não mostrei nada, pois eu queria primeiro que eles fizessem os desenhos da Libras para eu comparar, pois precisava encontrar as diferenças importantes para o aprendizado. Nesse exemplo, o sinal de comer. Inicialmente, elas fizeram um prato e eu expliquei novamente que era só o sinal de comer. Aqui o sinal de passarinho. Veja, não há bico, pois é só para saber o ponto de articulação desse sinal. E aqui a expressão e assim por diante. Mostrei também o sinal de futebol. Veja, o movimento parece ao do single right, mas ainda não ensinei nada sobre o sistema. E assim fomos desenhando, brincando através de estratégias para depois iniciar o sistema da escrita de sinais básica, somente o desenho da mão e do dedo, bem básico. E as crianças foram desenhando as configurações de acordo com a escrita de sinais e foram aprendendo e se desenvolvendo aos poucos. Veja o sinal de bola, já foi internalizado e progredindo. Pensei em estratégias, jogos de animais para trabalhar com elas, como por exemplo, dominó com sinais e a escrita. Jogo da memória, que depois dos pares encontrados, a criança transcreve para o caderno a escrita de sinais. Criamos jogos visuais para a percepção da escrita e quando se tornava cansativo, mudávamos de brincadeira. Este é outro jogo estratégico. Dominó, jogo da memória. Todos esses jogos podem ser colocados em um saco onde a criança tira um e apresenta através de teatro. Outra estratégia importante. Após cada brincadeira, a criança transcreve para o caderno para ir treinando a escrita, pois vai repetindo e aprendendo pedagogicamente. Este outro exemplo, ele está trabalhando com um alfabeto, onde precisa ligar as letras e pela expressão dele parece estar difícil ou ele está confuso. Neste, a escrita de sinais vai para a sala de informática, mas só no segundo ano. Primeiro, eles aprendem a escrita e depois usam a informática, que tem um programa próprio, mas é muito antigo, não é colorido, não tem mouse. Mesmo assim, as crianças adoram, escrevem e lançam no computador e vão treinando. Esta criança desenhou o sinal do seu nome, da sua identidade, o sinal que representa o seu nome. Criei materiais de histórias para as crianças lerem. Fui desenvolvendo aqui no Brasil ideias trazidas da França. Aqui, crianças associando a língua de sinais francesa. Mas não vamos nos aprofundar neste assunto. Na sala do maternal, não vamos ensinar a língua escrita, mas vamos usar o visual para ela ter esse contato e saber da existência dos sinais aos poucos. Ela vai copiando o básico das configurações. Estes sinais de animais, elas vão copiando e treinando desde pequeninhos. No armário onde guardam a mochila, podemos colocar uma placa com o seu nome e o sinal do aluno com a escrita de sinais. Para os maiores do ensino fundamental, a sala e as estratégias são diferentes. Os jogos utilizados no Brasil são diferentes da França, pois mudam os sinais. Veja outro exemplo. Este é confuso, não explica claro o sinal, se ele é assim ou em colunas. Também neste, cada aluno tem seus materiais nomeados. Este é para os maiores, que já têm maturidade e que estão acostumados com a escrita. Leem atentamente, observando a direção da mão e comparando a língua portuguesa para os ouvintes que ouvem a palavra
e escrevem. O mesmo acontece na língua de sinais. Brincadeiras no quadro. Esta é a escola para adultos que querem aprender. Ensino para idades de 12 a 15 anos que já sabem Libras e já sabem ler e escrever e querem tentar um novo caminho, o da escrita de sinais. Neste exemplo, os alunos adultos recebem materiais diferenciados, não é o mesmo que o das crianças. Mas também vão treinando através de dominós e brincadeiras. Sala com quadros e acima papéis colados com as configurações. Aqui o jogo da forca com palavras e letras para ir aprendendo e se acostumando. É muito importante o professor fazer grupos. Por exemplo, ele digita uma carta, mas sem final. E as crianças precisam terminá-las utilizando a escrita de sinais, criando e terminando a carta para depois trocá-las entre os grupos. Os grupos leem as cartas recebidas e o grupo que enviou não corrige até o final para ver se é o que ele havia escrito. Se houve compreensão do texto. Esses alunos maiores gostaram muito. No quadro, o professor escreve na cor vermelha as perguntas e no outro lado, em azul, os alunos escrevem as respostas. Gravando. Esta é uma associação de surdos que tinha curiosidade, queriam saber como era o sistema de escrita de sinais. Então fui lá e ensinei para os adultos, mas de forma diferente, como é a escrita de sinais. Eu pesquisei com os alunos como eles se sentiam aprendendo a escrita de sinais, se gostavam ou não, se era confuso, do que gostavam mais, do que gostavam menos. Fui colhendo opiniões e respostas, e tem um grupo de que não gosta e não concordava. Outro grupo pediu a escrita e achou importante. A maioria reclamou das dificuldades nos movimentos, pois são variados para cima e para baixo, o que torna muito difícil de escrever. Na verdade, é difícil, precisa muito treino, mas os símbolos, as configurações, articulações, dá para aprender. Alguns gostaram da escrita, das cartas, dessa troca, acharam gostoso, pois era diferente, próprio da Libras. Podemos inventar também histórias em quadrinhos, gibis e variadas estratégias, adaptando os sinais. Podemos aproveitar de forma rica métodos de divulgar a Libras, através de dicionários e muitas outras coisas. Veja, 2 cartas que uma menina escreveu para outra e trocaram sem apresentar nenhum problema de comunicação, o que mostra que o sistema de escrita de sinais é bastante claro. Ao final das experiências que fiz com as crianças, eles escreveram cartas para mim emocionantes, dizendo que amaram e queriam continuar as aulas. Foi muito bom, me senti muito feliz. Eles tiveram gosto pela escrita de sinais, porque no português parece obrigatório e sempre dá errado, gerando uma angústia, ficando cada vez pior. E esta é a segunda língua, é diferente. É necessário criar um sistema de escrita para a mesma língua. Aqui, um grupo de opiniões de pessoas que não aceitam a escrita de sinais, porque pensam para que serve, se a sociedade toda não sabe. Aprender para quê? Não precisa, pois temos a tecnologia pronta. Dá para filmar em língua de sinais. Mas vale lembrar que filmar não é escrever. E a escrita é muito importante, pois significa me dar conhecimento, aprendizagem, é a metalinguística, minha prática de reflexão da língua de sinais.
Mas, felizmente, a maioria das discussões é a favor, pois a Libras já está na cabeça e refleti-la na escrita se torna mais fácil. Outro ponto é que, com o passar dos tempos, alguns sinais vão sumindo de nossa memória, e se esses estão registrados em dicionários com fotos, pode não parecer tão claros depois de um determinado tempo, pois não há movimento. Já na escrita de sinais tem o movimento e tudo o que é necessário para relembrar os sinais. As tecnologias modernas podem ser criadas para utilizar a escrita na informática. Esses programas de computador podem inserir sinais de Libras, como por exemplo aqui. Escolhe-se a configuração da mão, aqui aparecem os símbolos com esta configuração, aqui escolhemos as expressões, a parte do corpo, no caso a articulação, está aqui em cima. O movimento, nessa direção, clica e aparece os itens para a nossa escolha. E aqui fica o texto, que vai sendo colocado em sinais de Libras. Depois de pronto, deve-se salvar em PDF ou pode imprimir. Podemos inserir fotos, desenhos, retirados da internet, várias estratégias, mas o problema é que ele é muito antigo, precisa elaborar um novo. Aqui, a minha experiência em transcrever uma contação de história, piadas em Libras, traduzindo para a língua portuguesa escrita. É bem diferente. Às vezes não há combinações. É importante transcrever em língua de sinais escrita e guardá-las, pois para transcrever uma poesia ou uma contação de história de 47 segundos, leva-se aproximadamente 3 horas registrando, pois é necessário parar e anotar. Aqui, nesse sistema de computador, coloquei o amarelo para representar o diálogo. Por exemplo, no texto em português, o diálogo mostra se é o homem ou a mulher que está falando, mas na escrita de sinais, pensei em como mostrar e resolvi colocar a cor amarela. Mas isso não é uma regra. Por isso é importante que vocês no futuro, se quiserem, façam mestrado ou doutorado na área específica da escrita de sinais e podem partir para esse estudo, pois não tem regras acerca deste assunto. Toda essa discussão chega ao final com uma proposta para a educação de surdos. Os professores surdos precisam aprender a escrita de sinais e podem ensinar aos ouvintes Libras e também a escrita dela. É possível aprender inglês sem a escrita? Não tem condições. É importante aprender a Libras e a sua escrita para poder estudar em casa e adquirir seu próprio conhecimento. O currículo escolar deve trazer para a alfabetização dos surdos esta oportunidade e dar-lhes o ensino da língua escrita, com estratégias, materiais, brincadeiras, com as configurações de mão para os alunos perceberem as diferenças. Enfim, aumentar a estimulação do uso da história em quadrinhos ou gibis, livros infantis, estratégias que podem ser criadas. Mas primeiro é preciso aprender a escrita de sinais para depois divulgá-la. É importante a Libras e a escrita andarem juntas, pois a maioria já conhece a Libras. As pesquisas para o futuro têm um aumento na área tecnológica. Por exemplo, a tradução do português para o inglês já tem dicionários online. Dá para adaptar para a escrita de sinais a tradução do português e, aos poucos, ir aumentando esta aquisição. As escolas estão sempre preocupadas com a língua portuguesa em primeiro lugar. Continua a mesma discussão por mais de 20 ou 30 anos, a mesma coisa. É necessário tentar um novo caminho, pois há uma lacuna, e isso é importante, iniciar a aprendizagem da escrita de sinais primeiro e o português como segunda língua. É necessário pesquisas paralelas entre a Libras e a língua portuguesa falada. Isso é um ensino bilíngue para os surdos, pois hoje a língua portuguesa está acima da Libras, deixando-a em desvantagem. Onde está o ensino bilíngue? Onde está a Libras? Onde está a escrita de sinais?
É importante vocês refletirem, fazer o mestrado, pós-doutorado, porque no Letras Libras há poucas pesquisas sobre o assunto. Precisam novos experimentos. Aqui, alguns sites para sua pesquisa.